começar a gravar ali. Oi, pessoal, bom dia a todos. Acabamos de pedir aqui a autorização aí para a Laina para gravar também. Ela já nos autorizou. Primeiro, assim, deixa eu me apresentar. Eu sou Maurício Zanin, eu sou coordenador aqui do projeto Inova Juntos, estou aqui com a Isabela. É um projeto de cooperação triangular, em que nós temos municípios brasileiros, portugueses e latino-americanos que vão se integrar com o financiamento da Comunidade Europeia. E, basicamente, tem várias áreas de atuação, de informação e de inovação. E dentro de umas áreas desse projeto, a gente trabalha muito com o conceito de desenvolvimento econômico. Então, tem uma matriz de desenvolvimento econômico e tem uma matriz de incentivo aos pequenos negócios. Então, uma das estratégias que a gente está tomando aqui é sempre que o município ou o estado tem alguma aproximação com o Sebrae ou alguma ação positiva com o Sebrae, a gente encontra formas da gente estimular a que os resultados de vocês deem certo o máximo possível. Resultados do Cidade Empreendedora, resultados dos produtos, por exemplo, o Sebrae da Bahia agora, eu acabei de fazer uma reunião de manhã, a gente já está colocando o município de Marcionei de Souza, um outro de Jequié, para fazer o Cidade Empreendedora e o Programa de Compras Estratégicas, uma parceria com o Ministério Público. O Sebrae do Rio Grande do Sul, a gente está estimulando o pessoal de Restinga Seca a participar da Cidade Empreendedora deles de lá e fazer esse tipo de ação. E nós vimos o diagnóstico que vocês fizeram aí com o início das ações que vocês estão fazendo em Viana, ou seja, aquela metodologia, a distribuição, os gráficos e tudo mais. Então, primeiro, parabéns, achamos lindíssimo. Gostaríamos de saber mais, de vocês conhecer mais sobre as perspectivas do método, como nós poderíamos auxiliá-los em termos de estímulos com o município de Viana, para que eles realmente cumpram essas ações, e se nós podemos incorporar, de repente, esse tipo de metodologia de maneira transversal para passar para outros municípios. Olha, isso pode ser aproveitado, não pode ser aproveitado, a gente pode criar alguma coisa complementar para passar para Santarém, para outros desses municípios, tanto brasileiros quanto para esse viés que está sendo apresentado também com Portugal e depois com a América Latina. Então, queríamos saber um pouquinho desse trabalho e depois ver as coisas. Se tudo mais der errado, não tem problema. A gente vai continuar apoiando para que vocês façam o que vocês estão fazendo. Se a gente tiver alguma chance de convergência, a gente vai tentar somar esforços aí para vocês chegarem em resultados. Tá? Então, basicamente isso. Tá, ok. Deixa eu, então, fazer aqui minha colocação. Na verdade, assim, primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou consultora externa do Sebrae. Eu Sim. não sou funcionária, eu sou consultora externa. Eu já atuo na área de políticas públicas já há uns bons anos. Minha formação é na área jurídica, eu sou advogada. Inclusive, já fiz repasse de curso de compras governamentais com você em Brasília há uns bons anos. Há uns bons anos. Enfim. Eu continuo agora... mesmo. Eu continuo estruturando. É que eu estou com dois chapéus aqui, que agora eu estou com o chapéu do lado de lá. Mas aqui, por exemplo, com a parte de políticas públicas, eu acabei de fazer a migração dos cursos da nacionalização. Dentro desses cursos de nacionalização, um dos maiores referenciais de compras é o que está sendo feito aí pela Fabrini, por vocês aí no Espírito Santo, tá? Que a Fabrini fez o projeto do Sebrae Bahia, e do Sebrae Bahia a gente está falando estudo. Só estou trocando chapéus, mas é tudo a mesma coisa. Também sou consultor externo, estou fazendo estudo. Somos todos Sebrae aqui. Não, então, e eu coloquei isso até assim, pelo que eu coloquei para o César ontem. É um prazer enorme participar e no que a gente puder contribuir, acho que esse é o espírito realmente. Fui destacada para trabalhar em Viana e a gente quer contribuir da melhor forma possível, dentro do projeto Cidade Empreendedora, com integração em outras áreas. Então, acho que é super bem-vindo e fico muito feliz de que o César tenha, de fato, proposto, sabe, essa integração, acho que é muito, muito válido. E aí, assim, o Cidade Empreendedora aqui no Espírito Santo, a forma como está acontecendo agora é uma metodologia própria, né? Já existe Cidade Empreendedora em outros estados, mas a ideia é que a gente faça algo mais adequado à nossa realidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é um estado com alguns diferenciais, por exemplo, do estado da Bahia, enfim. Temos uma área realmente assim pequena, é um estado pequeno, com proximidades, a gente tem região metropolitana, então a gente tem uma situação bem particular. Por isso foi pensado na adaptação do programa para essa realidade de estado. E aí está sendo desenvolvida a metodologia a partir do que já existe, obviamente, né? Não é do zero.
enfim, mas está sendo desenvolvida a metodologia para aplicação nos 78 municípios do estado do Espírito Santo. Então, esse hoje é como está acontecendo. O material, a metodologia, o questionário, as soluções são do Sebrae Nacional, mas assim, a forma como elas estão sendo propostas, tudo isso está dentro desse racional que o Sebrae Espírito Santo está desenvolvendo nesse projeto. Volto a dizer, é claro que não é do zero, né? Existe um embasamento não só em outras experiências, o índice, que a gente chama de ICE, né? Que é o índice ao que se chega a partir da aplicação do questionário. Ele é um índice de estímulo, para medir o estímulo ao empreendedorismo. Então, por isso que ele é ICEE, diferente do ICE, que já existe por outros métodos. Então, assim, esse é o foco do programa aqui, né, dentro do que está sendo desenvolvido. Políticas públicas que visem o estímulo ao empreendedorismo para a melhora do cenário local. E aí, assim, então, o material é próprio, o questionário foi todo desenvolvido a partir de uma metodologia própria, né? E a partir da matriz de soluções que o Sebrae Nacional propõe, com os eixos que são apresentados, enfim, que a gente vai fazer no próximo momento para Viana, né? A apresentação do plano de ação, que é proposto ações concretas, práticas, para melhorar o ambiente que já existe. E aí, como é que funciona as etapas, né? No primeiro momento foi feita a adesão ao programa, o município aceita participar, né? Não é nada imposto. Então, todos os municípios que estão participando, houve um consenso, um aceite. A partir daí, é feita a aplicação do questionário para se obter um diagnóstico. O resultado dessa aplicação de diagnóstico é o conhecimento do ICEE, e aí você tem um mapeamento de todos os pontos que foram negativados nas respostas do questionário, que a gente chama de metas ou desafios a serem enfrentados. Então, a gente tem lá um questionário de 222 itens, divididos em eixos, né, em grupos e eixos, e aí a gente tem, para cada um desses, uma pontuação, para cada eixo a gente tem uma pontuação, né, e por aí diante. E aí, desses itens que não foram positivados no questionário, a gente tem os desafios. E a partir desses desafios, a gente tem uma matriz de soluções a ser proposta. Então, esse é o raciocínio. É nesse momento que estamos em Viana. Fizemos a aplicação do questionário. O próximo passo, que como eu disse para o César, deve acontecer já agora em final de junho, início de julho, é o retorno ao município com a apresentação de um plano de ação, né? Que veio a partir exatamente desses pontos que eu coloquei no questionário, com uma matriz de soluções que existe dentro das soluções possíveis no Sebrae, e vai ser apresentado esse plano de ação. O município aderindo ao plano de ação, a gente vai ter, então, o início do processo de aceleração. E aí ele é cíclico. A ideia é que aconteça da seguinte forma: nós temos agora esse momento de diagnóstico e proposição. Daqui a 12 meses, teremos novamente esse momento de diagnóstico, verificação do que melhorou, do que não melhorou, né? E proposição de novas ações para a gente continuar nesse processo cíclico. Então, a ideia é que sejam pelo menos aí 3 ou 4 ciclos, contando com esse, né? Então, a gente tem praticamente uma gestão inteira, que um mandato do prefeito é de 4 anos, então a gente tem uma gestão praticamente inteira, para trabalhar esses ciclos de aceleração. De que forma? Diagnóstico, né, a partir da aplicação do questionário, identificação dos desafios, proposição de matriz de soluções, e então a prática de fato. E aí, no próximo momento, a gente mede o que evoluiu, o que não evoluiu. Então, essa que é a ideia. E voltando, Viana, nós estamos nesse momento entre o questionário já finalizado, né, o diagnóstico realizado, e a apresentação do plano de ação que deve acontecer nos próximos dias. Um cenário bem geralzão, é isso que temos. Excelente. Laina, uma coisa que é muito importante, eu também sou consultor do Sebrae, eu sei dessas coisas, eu tenho uma preocupação muito grande, e você já deve ter visto isso comigo em outros lugares, nessa valorização do pessoal que está na ponta. Então, quando a gente teve essa primeira ação, e você pode até conversar com a Fabrício, tanto que eu faço isso, tanto que eu tento mostrar o trabalho bem feito está sendo feito na ponta. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é o seguinte: a gente pode simplesmente assistir isso e a gente pode ver, olha, tá indo muito bem, e a gente explica isso e coloca isso como resultados e repercute a ação que vocês estão fazendo. Mas a gente pode ir além.
Por exemplo, no nosso projeto, a gente tem a previsão de fazer um diagnóstico vocacional do município. Então, nós estamos trabalhando com características que são complementares, mas não têm esse viés. Por exemplo, Viana tem uma característica que tem uma vocação logística muito forte, a gente precisa trabalhar isso com formação, com qualificação de mão de obra para esse tipo de ação. Existem aspectos, por exemplo, como saneamento, lixo, que não fazem parte do seu jeito de enxergar a propensão ao empreendedorismo, mas, por exemplo, a gente pode somar o resultado do que a gente vai fazer complementarmente à análise de um dado conversando com outros. A gente melhora aqui a qualificação das pequenas empresas, a gente pode melhorar também nessa e nessa área. Então, o que eu acho, que eu gostaria? Primeiro, que a gente tivesse um tempo, não vai poder ser hoje, assim que a gente está meio apertado de reuniões, mas para a gente apresentar um pouquinho a estrutura do projeto. O que a gente tem feito? O que dá certo em um, a gente pega e replica para o outro. Então, o pessoal está fazendo assim. Itajaí está fazendo um processo de combate à dengue. Então, a gente já está passando isso para 3 outros municípios. O pessoal do Restinga Seca fez um sistema de chipagem de animais e castração com uma coisa super legal. E aí já tem um pessoal do Cisanvi que está utilizando. Então, a gente mostra essa logística e a gente, primeiro, sem ter uma intervenção no que vocês estão fazendo, repercute e conta para os outros. Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte, a gente incorpora que, na nossa forma de atuação, do nosso diagnóstico, que vai envolver saneamento, vai envolver água, participação, organização das compras, organização dos processos administrativos da prefeitura, a gente fala assim, você tem que ter o seu ICCE, você tem que ter esse índice para melhorar o ambiente de negócio. E para melhorar esse índice do ambiente de negócio, você tem uma excelente referência, que é Pumba, essa aqui de Viana, essa aqui da ação. E a gente pode recomendar que eles apliquem ou a metodologia, ou a forma de atuação. Então, a gente pode construir alguma coisa assim. Eu não sei se o Sebrae, se a metodologia é sua, desse jeito, se tem um interesse do Sebrae em divulgar o Sebrae do Espírito Santo como uma referência disso, ou como é que a gente faz? A gente tem que conversar. Tem muitas pessoas envolvidas. Então, o que eu sugiro? Primeiro, a gente identifica qual é o problema, como é que a gente resolve o problema. Depois, como é que a gente pode colocar as organizações para resolver isso. Deu certo, a gente testa. Só que só tem um município do Espírito Santo que está no Inova Juntos agora, a gente vai abrir outra coisa. Então, não sei se a gente consegue testar em mais um. Mas, de repente, eu pego essa metodologia ou alguma coisa que a gente venha discutir mais ou menos e falo assim, vamos testar em Santarém, testar em Feliz Deserto. Eu pego alguma outra cidade e falo assim, gente, esse negócio que Viana está fazendo funciona. E aí, Viana compartilha essa experiência do resultado positivo do trabalho de vocês. Mas o que é muito importante? Com nome, com sobrenome, com quem fez, qual foi o resultado, você apresenta, etc. e tal. Entendeu? Eu quero que a gente crie... Não existe uma solução mágica. Existem mágicos que estão fazendo a solução acontecer em cada um dos cantos. Então, eu queria, primeiro, acompanhar isso de maneira próxima, repercutir isso no projeto, entender como que a gente está pensando e mostrar para vocês como é que a gente está pensando no nosso diagnóstico participativo. Então, de repente, a gente pode fazer alguma coisa que diga, numa visão internacional, olha, Viana foi um município que evoluiu bastante disso porque melhorou o ambiente de negócio com base nesse índice. Só isso já está excelente para a gente. Se nada mais acontecer e a gente tiver essas medições e a gente puder dizer para os outros municípios fazerem isso, já está ótimo. Se a gente puder criar alguma coisa que possa associar a Viana ao detentor deste conhecimento, melhor ainda. Aqui nós fizemos isso e melhoramos com o Inova Juntos assim. Melhor ainda. Então, eu queria abrir esse canal de comunicação contigo, para eu conhecer a ferramenta, as perguntas e tal, elas são a plataforma própria, alguma coisa assim de vocês? Sim, desenvolvida pelo mesmo pessoal que desenvolveu o material, o questionário. Existe um portal no Cidade Exato. Empreendedor, que é inclusive onde as informações são inseridas, enfim, né? Eu queria entender todas essas coisas, porque os créditos precisam ser dados, e, de repente, se a gente faz alguma coisa, se tem esse portal, a gente faz as pessoas atualizarem este portal, entende? Para ter assim, entende? Aí a gente... Entendo perfeitamente. Agora, mas assim, tem um milhão de coisas que podem estar acontecendo porque aí não no é meio. não é minha metodologia, não é o meu portal. Obviamente, você vai entender se eu disser para você que eu preciso conversar com os gestores do Sebrae internamente. Eu acho super válido, acho que a ideia é muito legal, que é isso, nada acontece isoladamente, principalmente tratando-se de município, administração pública, tudo é uma engrenagem. Então, tem que estar tudo, né, funcionando junto.
E aí, minha posição de consultora, principalmente vendo o trabalho que Viana está realizando, falei para o César várias vezes durante né, o trabalho do diagnóstico, a dedicação com que ele, sabe, atende, ele realiza as atividades propostas, de fato, essa dedicação. Então, é muito bacana se a gente pudesse coroar todo esse trabalho, né, fazendo Viana como referência, eu acho que é válido, não só pela referência em si, mas pelo resultado, né? Enfim. Só que eu preciso levar isso para quem é dono do negócio. Coloca isso no seu radar, e a mensagem que a gente quer fazer é o seguinte, por exemplo, vocês têm objetivos de incentivar a microempresa. Se o Sebrae está empurrando a favor, a CNM está empurrando, o Inova Juntos está empurrando, a gente vai conseguindo o mesmo resultado. Então, nós identificamos de uma maneira muito humilde e simples que as soluções do Sebrae têm dado uma eficácia altíssima e que nós gostaríamos de saber como nós podemos contribuir com estímulo, com incentivo, com linguagem ou com alguma coisa assim, para que funcione bem. Primeira ação. Então, não tem nada, não tem troca de tecnologia, não tem nada. Parabéns, queremos empurrar juntos. Segunda coisa, essa coisa que vocês estão fazendo é boa? Ela é replicável? Sim. Vocês têm interesse de replicar para outros municípios do estado? Sim. Podemos discutir formas de fazer isso? Sim ou não também. E se sim, e alguns já estão fazendo que sim, por exemplo, eles estão transferindo mesmo a tecnologia ou estão passando os consultores para trabalhar ou para ajudar e tal. Tá? E aí a gente constrói uma ação de longo prazo, nada para ontem, nada para amanhã. Um projeto de 3 anos isso, tá? E assim, o que eu quero dizer para os meus outros municípios é falar o seguinte, ó, faça que nem Viana fez, faça que nem Marcionilho está fazendo, faça que nem Restinga Seca está fazendo. E o que eles têm em comum? Desses 3 que eu já conversei, o Sebrae está atrás apoiando e está tendo resultados. Então, essa é a mensagem. Coloca isso no seu radar e aí depois a gente marca um segundo momento para a gente discutir um pouquinho mais o resultado disso. Tá bom? Gente, agradeço demais. Eu vou precisar parar aqui com vocês, porque eu vou ter que almoçar, que ainda não almocei, ver a minha comida aqui, que já chegou. Mas aí depois, César e Michael, a gente conversa um pouco mais para a gente fazer um nivelamento disso. Tá bom? Maravilha. Obrigado, gente. Maurício. Obrigado, Laina. Então estamos juntos, a gente vai conversando e vamos caminhar. É só assim, a gente canta e vocês trabalham, tá ótimo. É só vocês trabalharem, fazer tudo que a gente precisa que vai dar tudo certo. Tá bom? Com certeza. Um abraço. Falou, Maurício. Falou, Isabela. Falou, Laina. Obrigado. Obrigada, César. Obrigada, Michael. Até mais, Laina. Prazer te conhecer. Boa tarde. Tchau, tchau. Prazer. Até logo. Ok.